Bom dia, madrugada astral! Sejam todos muito bem-vindos para começar mais uma semana gostosa, tomando aquele café esotérico como a gente gosta de fazer, sempre trabalhando o autocuidado para melhorar o amor próprio, que nos levam ao autoconhecimento, pra gente perceber que a gente nem é esse alecrim dourado todo, né? E isso faz com que a gente seja mais humilde, resiliente, para forjar relações cada vez mais saudáveis. E aí, obviamente, a gente consegue estabelecer conexões genuínas, se não para a vida toda, pelo menos para bons períodos da nossa vida, para enriquecer ainda mais essa nossa jornada sob os pilares da saúde e bem-estar integral. É por isso que a gente está aqui toda semana mantendo o nosso café esotérico sempre quentinho, com pautas muito positivas e produtivas, para que a cada estação do ano a gente possa se encontrar fisicamente, trocar energia, aprofundar ainda mais esse nosso relacionamento, porque senão também a nossa vida ela não tem significância nenhuma sem as nossas boas relações, não é mesmo? Então, vem comigo, porque a pauta de hoje ela tá maravilhosa. Inclusive, estou recebendo aqui do meu ladinho uma convidada especialíssima que você terá a oportunidade de conhecê-la ao vivo em cores na Chacrinha no dia 23 de agosto para a nossa edição de inverno. Você vai conhecer mais sobre a Michele Palermi, que eu já vou fazer aquela pergunta de $1 milhão para ela. E aí a gente vai bater um papo do que a gente está aprontando, afinal de contas, para essa edição de inverno. Enquanto isso, na Sala de Justiça, vai me contando aqui da onde que você está assistindo o nosso programa, o que você tem achado das pautas antecessoras a esse nosso dia de hoje, né? Me conta também por onde que você tem acompanhado, se pela rádio, se pela web radio, se pelo YouTube, porque é muito legal a gente saber aonde está chegando a ressonância do nosso cafecito amado, tá bom? Inclusive, a Michele tirou aqui uma força e virtude maravilhosa pra gente sentir esse nosso programa com ainda mais tempero, né? E café de bruxa sempre tem os aditivos adicionais, meu caro e minha cara. E ela puxou a força e virtude da liderança, chefe que inspira. Um verdadeiro líder não grita, orienta, não impõe, desperta. Liderar é temperar o ambiente com propósito, clareza e, acima de tudo, presença. Como um chefe que inspira sua equipe pelo exemplo. A força da liderança está em servir em primeiro, em guiar com sabedoria e confiar no talento de cada pessoa ao redor da bancada. Quando lideramos bem, não criamos seguidores, e sim novos líderes. Então hoje, olha lá, aproveita e já entra nessa reflexão. Pergunte-se: que comportamento meu pode elevar o sabor da equipe? E isso serve inclusive para a equipe chamada família, tá, gente? Os amigos e tudo mais, não só falando de trabalho propriamente dito. Vocês são perspicazes, com certeza, pegaram a mensagem. Então, talvez firmeza, talvez cuidado, talvez visão. Então, vamos trabalhar essa semana dentro dessa pergunta da boa liderança, e eu tenho a alegria de receber aqui a Michele Palermi. Muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite e espero que a gente possa agregar bastante com esse episódio. Eu não tenho dúvidas disso. Michele, me conta uma coisa, quem é você? Quem sou eu, né? Eu acho que somos sempre pessoas em construção, né? Sou terapeuta integrativa atualmente, trabalho com yoga terapia, vou mais pro lado do estudo do yoga personalizado para cada pessoa, na questão emocional. Acho que o yoga ele é muito além das posturas, então é isso que eu tento trazer nos atendimentos. Sou formada em jornalismo, como a gente estava conversando anteriormente, então hoje eu tento trazer, né, aliar essa parte da comunicação
trazendo o que é o yoga, trazendo o que é o autoconhecimento, mas acredito que eu não tenha todas as respostas, né? Eu acho que é uma constante construção minha, das pessoas que eu atendo e de todos nós que estamos nesse caminho do autoconhecimento. É muito interessante a gente perceber como no meio do caminho, muitas vezes a gente vai se desnudando de N questões que a Matrix muitas vezes impõe pra gente como um modo certo de ver e perceber a vida, mas na nossa percepção, no nosso sentir, a gente vem despetalando para poder realmente ganhar força, né? Como muitas vezes a gente precisa fazer uma poda de uma planta para ela crescer mais forte, não é mesmo? Exatamente, é o que a gente fala, inclusive, muito se fala sobre meditação Uhum. dentro do yoga, né? O yoga ele abrange muitas ferramentas e a meditação é uma delas. E a gente fala muito sobre isso, sobre você olhar para dentro, olhar mais para a sua essência. E a gente recebe muito estímulo externo. E os estímulos faz a gente ir Se colocando. distrair. Exatamente, a gente vai colocando algumas armaduras, né, ao longo do caminho. A gente vai se vestindo de algumas máscaras, alguns personagens. A gente é, tem muitas situações na nossa vida que exigem muitas versões nossas e a meditação, o yoga, ele fazem esse movimento de você olhar o que está dentro, o que está ali no fundo, né? A gente fala que as emoções são como cascas de uma cebola, né? Você tem que descascar para enxergar o que está lá no fundo, o que está lá dentro, né? Qual é o seu centro? O autoconhecimento não torna a gente perfeito, mas ele ajuda a voltar para esse centro mais rápido. A gente observar e entender o que é melhor, o que não é e qual é a nossa verdadeira essência. Ah, sim, eu acredito que dentro, como yogi também, e Uhum, professora de yoga do Riso, que uhum, sou, dentro dessa duplicidade em vertentes diferentes do yoga, a gente percebe que o caminho do yoga ele é muito mais, porque ele traz esse chamamento, a presença, a humildade e a resiliência através do equipamento mais maravilhoso que eu sei, gente, eu sou repetitiva nesse sentido e eu tenho licença poética total para fazer isso, porque nós temos acesso ao biocomputador, que é o nosso corpo, e muitas vezes a gente negligencia essa maravilha dinamicamente todos os dias. E o yoga ele faz a gente olhar para cada espaço. E eu inclusive brinco, eu falo que é assim, a nossa jornada, quando a gente começa o autoconhecimento e se empenha, até porque não existe colírio de desver, é, uma vez visto, é, né? Parece que a gente entra no episódio de acumuladores, é. aí a gente vai para cada coisa no seu lugar, e por último a gente chega no Extreme Makeover. Uhum. Então, essa brincadeira toda vai revelando a essência. E quando eu falo até de humildade, eu não estou falando de mediocridade, eu estou falando de algo que realmente faz a gente botar os pezinhos no chão Uhum. e caminhar conforme, inclusive, a nossa própria perna ou a nossa energia, as possibilidades daquele momento, mas para poder lá na frente a gente perceber que foram tantos avanços e aí atingir o caminho da gratidão é mais interessante, mesmo que a mente continue barulhenta, porque meditar, inclusive, independente da via, não significa que a gente vai silenciar a mente, não é verdade? Exatamente. Eu costumo dizer, né, que o yoga e todas as terapias que a gente tem atualmente são parte de uma caixinha de ferramentas. Né? Então, a nossa vida, as pessoas buscam muito o momento certo, o momento que eu tiver a minha promoção no trabalho, o momento que eu tiver meu carro, o momento que eu tiver minha casa dos sonhos, o momento que eu ganhar meus filhos, vai ser tudo perfeito. E as pessoas vivem num eterno ciclo, né, de frustrações e a gente tem que entender que vão ter, mesmo quem estuda autoconhecimento, quem vive autoconhecimento, espiritualidade, vão ter momentos de altos e baixos. A gente tem momentos de aprendizados que a gente tem que recalcular a rota. Mas quando a gente tem essa caixinha de ferramentas, é muito mais fácil. É muito melhor para a gente passar por esses momentos. Então, não vão deixar de existir as provações, os momentos desafiadores, mas a gente usa tanto o yoga, a meditação, como tantas outras terapias incríveis que a gente tem hoje em dia, e aí cabe a cada um ver
a qual se identifica mais, e a gente usar isso como ferramentas, uma caixinha de ferramentas para a gente conseguir lidar com as questões da vida, que são parte da vida de todos nós, né? Ah, sim, porque mirar na perfeição realmente é o que muitas vezes coloca a gente em ciclos repetitivos de sofrimento. Sim. E muitas vezes é a gente que se enfia nesses lugares, tá, gente? Exato. Para de tentar terceirizar seu saquinho de cocô, porque é você mesmo que tem que olhar para essas coisas e falar assim: bom, então tá, né? Vou arregaçar as mangas e consertar isso daqui. Por isso que muitas vezes a gente fala: cara, se nunca fez terapia na vida, considere fazer pelo menos uma temporada para poder realmente, sabe, enxergar esses espaços com uma lente diferente dentro de um profissional técnico, ao lado, na realidade, de um profissional técnico que vai pegar na sua mão e vai falar assim: então, você já olhou sob esse ângulo? E aí, né, ir mitigando e aliviando essas coisas onde muitas vezes a gente acha que o mundo ele orbita ao redor do nosso umbigo e na realidade o macro ele é muito mais e a nossa jornada sempre diz a respeito da gente, não do outro. Exato, é a autorresponsabilidade, né? Uhum. A famosa autorresponsabilidade. A gente às vezes olha muito no externo buscando respostas, né? E tentando justificar, né, muitas coisas da nossa vida, mas a gente olhar para dentro, é o que eu sempre falo, Grace, a gente tem essa expectativa, né, de ter uma fórmula pronta, alguém que vai chegar, vai trazer a resposta, mas você entender que não existe fórmula pronta, né? Não existe ali a fórmula, a receita de bolo. O autoconhecimento ele é muito particular, ele é muito seu, ele é muito a sua jornada. Então não se compare, né? Não fique se comparando. Entenda o que funciona para você, qual é a sua jornada e tenha autorresponsabilidade para Total. entender que assim você é responsável pelo que você cria na sua energia, no seu pensamento. O externo, quando a gente está vivendo sem se conhecer, a gente é guiado pelo externo. E isso gera sofrimento. Imagina, eu saio da minha casa, eu não sei se o ônibus vai atrasar, eu Que não pode sei se o meu acontecer. colega de trabalho vai estar de bom humor ou não, se meu chefe vai estar de bom humor ou não. Então eu sou levada pelas circunstâncias externas. Eu sou levado pelo que acontece ao meu redor. Se eu tenho autoconhecimento, eu as questões externas não vão deixar de existir, elas vão continuar acontecendo, mas eu sei quem eu sei o que eu quero, eu tenho a minha conexão ali com a minha essência, então eu não desvio tão fácil. As coisas podem acontecer, mas eu volto para o centro. Agora, se eu não tenho esse autoconhecimento de quem eu sou, do que eu quero, do que é importante para mim, eu sou levada pelo externo, pelo humor do outro, pelo que acontece ali ao meu redor e isso gera um sofrimento. Né? Porque muitas vezes as pessoas, elas entendem inclusive essa coisa de todo esse eco ao redor, ela toma muito pro pessoal. Ao invés de repente, dissociar um pouco e falar assim, não, pera. É o camarada que tá se sentindo assim e não diz respeito a mim. Porque uma coisa também seria eu tentar calçar a chinela do coleguinha Exato. para entender mais ou menos qual é a jornada dele. Exato. Outra coisa é eu tentar vestir a calcinha ou a cueca dele para poder pegar lá a essência daquilo que tá rolando, que é um negócio muito Exato. mais profundo. E isso também é mirar lá na tal da perfeição. Então, num universo de adultos, o ideal realmente seria não tome nada para o pessoal, procure perceber a partir do momento que algo não tão agradável de repente aconteceu, se você é parte do problema ou da solução. Exato. E cara, posso ajudar? Não posso ajudar? Beleza, tem hora que a melhor coisa que a gente faz é se recolher na desimportância e deixar que o tempo É isso. faça as devidas correções. Exatamente isso. E quando a gente trazendo até para o yoga fala muito sobre isso, né? Fala muito sobre isso. Hoje eu gosto sempre de estudar e reestudar
mesmo conteúdos que eu já vi sobre o yoga, buscar, e eu já estava lendo novamente sobre o surgimento do yoga, né? O yoga, ele veio praticamente junto com a história da humanidade, né? Ele é algo que é até difícil mensurar, a gente não tem mensuração. Quem trouxe? A gente teve grandes nomes como Patanjali, como outros grandes obras, né, que conseguiram trazer uma direção, né, como que eu posso dizer, uma organização de algumas das ideias do yoga, mas o yoga ele é muito sobre a nossa consciência, sobre o nosso entendimento como ser humano. Quem sou eu como ser humano? Né? Qual é o nosso papel, propósitos, coisas que a gente fala tanto no mundo hoje em dia e que são atemporais. São temas que a gente falava há milhares de anos, a gente fala atualmente, a gente vai falar daqui a milhares de anos também, porque são temas humanos que a gente precisa sempre buscar. E eu tive o prazer de estar na Índia em março, agora desse ano, que foi um sonho realizado. E é o berço, né, do yoga, nasceu ali essa questão e depois foi para o mundo, não é algo exclusivo da Índia, né, é algo da humanidade, mas nasceu ali e eu tive o prazer de ir ali no berço, né, e eu vi pouquíssimas pessoas praticando asana. Existem, as pessoas praticando posturas de yoga, existe, mas o yoga ali, ele tá muito intrínseco em tudo, no dia a dia, no trabalho, o camelô que tá ali na rua vendendo o trabalho dele, ele tá vivendo o yoga, né, ele carrega ali na devoção, ele carrega o yoga na filosofia de vida, na forma como ele se porta. Então o yoga, ele é algo, as pessoas respiram o yoga lá, então eu falo que o que é ser um yogini, né? Uma yogini, um yogi? É você viver o yoga na sua vida, no seu dia a dia, na sua rotina. É você conseguir trazer um pouco desses ensinamentos, que são tantos, para o seu dia a dia. Que é né? o não violência, o não Exato. sofrimento. A verdade, né? São princípios, virtudes, o né? asseio, a Exatamente. alegria de viver. E eu acredito que todo esse servir atrelado ao yoga, que nos leva ao samadhi, Sim. é maravilhoso porque nos reconecta com algo que eu entendo como sendo o nosso maior propósito aqui, que é o de sermos bons anfitriões para a vida. Exato. Que nesse contexto, quando a gente se reconectar com o fato de sermos facilitadores da vida um do outro, por consequência o planeta inclusive vai responder em ressonância majestosamente. Sim. E a gente tem ignorado ele também tanto quanto o nosso Sim. corpo. E aí, enfim, a gente consegue ter aí uma regeneração não só do planeta como da humanidade. Estamos ainda caminhando a passos lentos, mas acredito que estamos. E como que a gente pode, para terminar bem, porque tudo vai muito rápido, que é um piscar de olhos, como que a gente pode dar um match, então, disso tudo que a gente está falando com o movimento que vai encontrar com a gente no dia 23 de agosto lá na Chacrinha, no inverno? Yoga e inverno. É incrível, né? Estou muito feliz de poder participar de um projeto que é tão bacana. Eu acho que quanto mais a gente conseguir trazer essa mensagem do autoconhecimento, vibrar nessa frequência, né? Porque eu acho que é essa frequência, como você disse, o universo cada vez mais pede pra gente, né? As pessoas sentem isso, a gente vê as pessoas cada vez mais nessa busca do autoconhecimento, desse despertar, que hoje em dia a gente fala muito sobre essa questão do despertar, que nada mais é do que você olhar para sua consciência, né? Você olhar para dentro, você conseguir se conectar mais com essa energia. Então, o que a gente vai trazer nesse evento é justamente essa conexão, né? O inverno, se a gente for fazer uma analogia, o inverno ele fala muito sobre recolhimento, né? Sobre você se recolher, tem a hibernação, né? Então, o inverno, ele é muito você olhar para o que está dentro. Então, a gente vai fazer essa analogia aí para vocês. O yoga também é esse olhar para dentro. Eu acho que o autoconhecimento e o yoga, de uma forma geral, é você acessar, silenciar um pouco o que está fora e olhar um pouco mais para o que está dentro, para você acessar essa sua caixinha de ferramentas, porque eu falo que você já tem isso dentro de você. Não é algo que eu vou te proporcionar, vou te ajudar a despertar, eu vou te ajudar a enxergar o que já tem dentro de você.
Então, é algo que já está aí e que a gente vai deixar aflorar. A gente vai, nesse recolhimento, nesse inverno, olhar para dentro para a hora que a gente chegar na primavera isso florescer, né? E, inclusive, essa maravilhosa, junto com a Vivi Petersen, vão levar uma turma para a Índia em novembro, Sim. depois da nossa edição de primavera. Quiçá, de repente, eu embarque nessa turma aí também. Vamos ver como é que as coisas vão transcorrer até lá. Mas eu tô animadíssima de poder compartilhar essa próxima edição com essa linda aqui à frente da nossa vivência de abertura. E não vou dar mais spoilers do que a gente vai ter por enquanto, porque semana que vem vou receber mais uma outra apoiadora incrível na nossa rede de apoio. Aguarde, confie. E, puxa, Mi, você quer aproveitar os últimos instantes para deixar algum recado especial, além desse spoilão, né, que eu acabei de dar com relação à ida para a Índia, suas redes sociais, onde que o pessoal te encontra? Bom, agradeço muito. Eu tô no Instagram, YouTube, em todos os lugares, como @Michele com 2 L's e no final, Palerme. Michele Palerme. Meu nome não é tão comum, então vai ser fácil de encontrar. Sobrenome italiano aí. Michele Palerme. Tô junto com a Vivi Astrológica, que é a Vivi Petersen, que também é uma comunicadora nossa aqui. A gente tá com esse projeto da Índia. Tenho as vivências em escrita meditativa. Inclusive, deixo aqui para vocês a carta que você tirou no começo. Tem a perguntinha ali no final. Isso é uma forma também de meditação. Com certeza. Então, a gente escrever, a gente colocar para fora, a gente refletir sobre essas cartas, sobre as perguntas, também é uma forma de meditar. Então, deixo aí para vocês a dica. Quem quiser se aprofundar mais nessa experiência, estou à disposição. E agradeço muito a oportunidade para falar sobre isso que é tão especial para nós. Bem-vinda a esse nosso universo Obrigada. cheiroso, um gostoso café, com o apoio da Giftify Brindes, Aloe Mais, VBL Red Spa. Ó, gente, é muita gente gostosa, tá geral aqui embaixo, o arroba da turma. Sigam os bons, porque é essa galera que faz o nosso café ficar quentinho toda semana. Então, a gente precisa privilegiar essa grandiosa rede de apoio que é o nosso ecossistema. Inclusive, se você ainda não pulou pro clube, vem pro clube você também. O link tá na bio, tá aqui embaixo também. A adesão, ela tá por um preço que eu vou te falar, não dá nem 2 pizzas, gente, sabe? E você consegue acessar toda essa galera, os benefícios, descontos e tudo mais que o pessoal que já tá curtindo cada edição já descobriu e só vem, tá? Então, com o meu coração bem quentinho, com espaços inclusive aqui de sobra pra gente esticar o nosso corpinho junto lá na chacrinha no dia 23 de agosto, eu deixo meu beijo no coração, na alma também. Que o riso nos acompanhe. Eu ouvi um amém? Amém. Arrastei!